Meus irmãos, graça e paz. Vamos nós com mais um tema, e este tema é muito forte, e eu te peço, vou pedir você mais uma vez, a sua ajuda, o seu like, o seu comentário, e se você porventura não for inscrito, se inscreva no canal. É o canal Voz das Nações, que está impactando para a glória de Deus. Meus queridos, o tema hoje é o seguinte, deixa eu colocar aqui, vamos de levinho. Você já está vendo aí, obviamente, tem uma sombra aqui, mas a sombra é porque, deixa eu arredar para cá um pouquinho, irmãos, só para ver se essa sombra sai um pouquinho. Se não sair, é porque é virado para o lado esquerdo. Ah, saiu coisa nada. É bom, a sombra faz parte do vídeo, porque a sombra, essa sombra que está aí, ela simboliza a lei, tá bom? Que era sombras das coisas futuras, sombras do corpo de Cristo. Talvez você não saiba, significa isso, mas infelizmente muitas pessoas não sabem, mas agora estão sabendo, tá bom? Então é legal, fica tranquilo, caminhando para o lado esquerdo, voltando para o lado direito, tá tudo certo. Santa Ceia, 1 aos Coríntios 11, versículo 23 ao 26. Nós vamos trabalhar esta passagem aqui, estes versículos, e vai ser bem importante. Eu preciso da sua atenção, porque o que eu vou falar aqui, eu ainda não vi em nenhum canal em graça mostrar estes detalhes que eu mostro nessa passagem. Lembrando que no canal tem vídeos completos sobre Santa Ceia. Observa que está entre aspas, não precisa nem falar porquê, né? Vamos lá, meu irmão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar as partes dos versículos e deixo aqui um comentário e para nós, eu acredito que assim vai ser melhor, para nós ganharmos tempo. Vamos lá. Primeiro, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, a parte que vai ser comentada eu vou deixar em destaque. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Observa que a palavra ensinei está em destaque. Vamos ver, e eu coloco entre parênteses aqui o comentário. Nos mostra que Paulo, ou seja, a palavra ensinei, nos mostra que Paulo já havia tratado desse assunto. Você já tinha observado isso? Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Ele não está falando que eu vou ensinar. Não, ensinei. Ou seja, este assunto era um assunto já trabalhado por Paulo. Se a gente olhar na própria carta, a gente encontra coisas semelhantes no capítulo 5, no capítulo 10, por exemplo, né? Então, primeira observação, ensinei. Era um assunto que Paulo já tinha tratado com o povo da cidade de Corinto. Seguindo o versículo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A partir deste momento, Paulo vai contar o que Jesus disse para os 12 discípulos. Querido, isso aqui é muito importante. É muito importante. Porque as pessoas não percebem, não observam isso. O que Paulo vai narrar a partir deste momento? Não é Paulo mandando os coríntios fazer o cerimonial. É Paulo contando, mostrando o que Jesus falou para os 12. Olha só, meu irmão. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, a partir daqui, Paulo vai começar a contar o que aconteceu lá. Não é que está mandando os povo de Corinto fazer. Meu Deus, entenda isso aqui. Pausa o vídeo, volta 1810 vezes. Por favor. O que Paulo está falando aqui não é Paulo mandando os coríntios fazer. É Paulo narrando um acontecimento. O que Jesus disse para os 12. Deu para entender aqui? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele tomou o pão e fez o quê? Vamos lá. Versículo 24. Ao versículo 24 aí. Tá dando para todos ver. A sombra é porque a lei que era a sombra.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por quem? Por vós. Aqui também o mandingoso sumiu daqui, tá? Isso é meu corpo que é partido por vós. Tá escrito aí. Olha na sua Bíblia que aqui faltou porque quem editou estava com a pá virada. Aí esqueceu. Jesus disse para os 12 e não para os coríntios. Deu para você entender? Olha só, o que Jesus disse para os 12 que Paulo está contando para o povo a igreja que estava ali em Corinto, né? Os irmãos ali, ó. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Jesus disse para os 12 e não para os da igreja dos coríntios. A igreja de Corinto, a igreja, né, os coríntios, melhor dizendo. Os irmãos, os coríntios. Então vamos lá. Fazei isto em memória de mim. Revela que quando os 12 discípulos estivessem fazendo este ato, Jesus estaria morto. Isto é, 3 dias. Jesus vira, o Paulo está contando para os irmãos ali em Corinto, que Jesus fez isso na noite que ele foi traído, e tomou o pão, e fez isso, e virou para os discípulos, e falou com eles: fazer isso em memória de mim. Falou com eles. Revela, meu irmão, fazer aqui em memória, revela que era para eles fazerem durante 3 dias, porque Jesus ficou morto 210 dias. Jesus está morto até hoje? Para a religião está. Mas olha só, fazei. Quem era para fazer? A igreja de Corinto ou os 12 discípulos? Os 12 discípulos. É só você ler Mateus, ler Lucas, por exemplo. Lucas está mais claro ainda. Oh, meu Deus do céu. Ó, fazei isto em memória de mim. Ou seja, Pedro, Tiago, João e os 9, deixa eu falar para vocês, eu vou estar morto. Usa o cerimonial da Páscoa, use a Páscoa para fazer em memória de mim. Porque, meu irmão, que Jesus disse isso? Porque ele estaria morto. Versículo 25. Espero que você talvez assista esse vídeo mais vezes para você pegar os pontos. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto. Quem era para fazer? Os 12 discípulos, e não o povo de Corinto, irmão. É Paulo contando para os irmãos de Corinto, que estavam residindo lá em Corinto, que Jesus tinha feito com os 12. Estou repetindo 1000 vezes, porque isso eu não vi ninguém falar. Ó, quem era para fazer? Os 12 discípulos, não o povo de Corinto. Todas as vezes nos 3 dias que Jesus estaria morto. Que beberdes em memória de mim, ato praticado nos 3 dias em que Jesus esteve morto. Você faz algo em memória de quem está vivo? Ah, não, é brincadeira. É brincadeira, tá? Vamos para o versículo 26. Agora o versículo, deixa eu colocar num ângulo aqui. Epa, quase caiu aqui. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, ou seja, os 12 discípulos, anunciai a morte. Anunciai o quê? A morte. Ou seja, era para os 12 discípulos anunciar a morte de Jesus. Do Senhor, deixa eu distanciar um pouquinho, do Senhor até o quê? Até que venha. Agora eu preciso que você preste atenção nesta colocação aqui. Até. Porque tinha um tempo determinado. Até, sabe por que está escrito até? Porque tinha um tempo determinado. E o próprio versículo está falando que tempo era esse. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: até Jesus morrer. Eu quero falar de 2 interpretações aqui. Por quê? Porque existe alguns que entendem que
Este versículo foi direcionado, está dentro de um contexto que as pessoas anunciavam, utilizando a Páscoa, anunciava a morte até Jesus morrer. Porque a morte não era um símbolo. Lá não morreu o Cordeiro? Não era símbolo do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Não era? Então, um primeiro entendimento que tem-se deste versículo, que os dois versículos derrubam por terra o sistema religioso, as ditas igrejas. Então, o primeiro, eu estou usando os dois aqui, para quê? Para valorizar as duas questões, os dois entendimentos. Então, primeiro, pode ser esse sentido aqui, ó, até Jesus morrer. Você anunciar a morte. Você anunciar a morte no sentido até Jesus morrer. Tá entendendo? Agora, o segundo é o mais fiel ao contexto. A segunda colocação aqui é o mais fiel ao contexto. Até Jesus vir da morte, ou seja, ressuscitar. Anunciai a morte até que venha. Tá aqui, ó, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, os 12 discípulos, anunciais a morte, ou seja, era para os 12 discípulos anunciar a morte de Jesus, do Senhor, até que venha. Era para eles fazerem isso para sempre ou até Jesus vir? Se Jesus estava na morte, tinha que vir de onde? Da morte. Agora, se for anunciar a morte de Jesus como essa segunda interpretação, essa corrente de interpretação, melhor dizendo, tanto faz. Se você entender isso aqui, era para anunciar a morte, Jesus veio e morreu, né? Ressuscitou, e ele já voltou no ano 70, como tem 300 milhões de vídeos aí mostrando. Este ato cerimonial não pode ser praticado mais. Mas, voltando para o versículo 26, é uma bomba, é uma criptograça para o sistema religioso que diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, esta prática era para anunciar a morte. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Agora, as últimas observações que eu irei fazer aqui, eu acredito que você precisa focar, analisar e ler esse texto mais uma vez. Está claro na Bíblia. Está claro na Bíblia. O que está claro? Vamos lá. Primeiro. Paulo estava contando para os coríntios o que Jesus disse para os 12 discípulos. Segundo, o que está claro? Muito claro. Este cerimonial era a Páscoa que tinha um simbolismo. Esse cerimonial era a Páscoa que tinha um cerimonialismo. Ou seja, o que Paulo está dizendo das palavras de Jesus? Jesus estava falando da Páscoa, meu irmão, que tinha um simbolismo. Né? Inclusive, todo ato simbólico, Jesus já jogou por terra, porque ele é a imagem real. Então, esse ato cerimonial, que era a Páscoa, que tinha um simbolismo. Ou seja, está claro que Paulo está mostrando lá na Páscoa que Jesus falou com os discípulos. Terceiro, Paulo usou o exemplo da Páscoa que tinha o princípio de dividir. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? É que as pessoas não dividiam o pão. Eles faziam uma festa, um encontro, e alguns vão dizer que aquele encontro era uma festa, era um encontro chamado HP, e ali tinha um propósito. O propósito era as pessoas que eram mais bem-sucedidas levavam os alimentos e dividia com aqueles que nada tinham. Então Paulo usou o que Jesus fez na Páscoa, que ele dividiu igualmente, de maneira igual para os 12, e é isso que Paulo está falando. Vocês também têm que dividir o alimento. Então Paulo usou o exemplo da Páscoa, que tinha o princípio de dividir. Lembra que Jesus falou assim, e tendo Jesus partido, o que ele fez? Ele deu a todos, meu irmão. Ele partiu, ele repartiu, ele partiu e repartiu com todos. Este é o princípio que Paulo está usando aqui. Quarta coisa que está claríssima, não está claro para o sistema religioso,
porque senão tira o meio deles prender os crentes, tira o meio de escravizar pessoas. O quarto, Paulo estava dizendo que os coríntios não estavam dividindo a ceia com os mais necessitados. Ou seja, aquele gesto de 1 Coríntios capítulo 11 era uma ceia. Agora, deixa eu te falar um negocinho. Ceia. 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 Você sabe o que é ceia, meu irmão? Ou você está lendo isso aqui e você na sua mente está vindo um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, um pouquinho de suco, um pitiquinho de pão, está vindo isso na sua mente? Você mora em Júpiter. Porque no planeta Terra, ceia não é isso. Faz-me um favor. Então, Paulo estava dizendo que os coríntios não estavam dividindo a ceia, ou seja, o alimento, com os mais necessitados. É isso, só você ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Quinta colocação. Olha os 5 aqui, quinta. A ceia bíblica nada tem a ver com os petiscos das ditas igrejas. Queridos, a ceia bíblica de 1 aos Coríntios capítulo 11 tem a ver com o que as ditas igrejas fazem? Ou lá era para eles comerem à vontade, se saciar, repartir um com o outro? Eram as pessoas, primeiro, eram as pessoas que levavam. Olha só que interessante. Ou seja, os próprios crentes levavam, aquelas pessoas que levavam a comida para repartir com as pessoas. O que as igrejas fazem? Tem alguma coisa, alguma semelhança com 1 Coríntios? Obviamente que não. Ali tinha vinho de verdade, não é suco de uva, era vinho. Ali tinha alimento. Então está muito claro isso na Bíblia. Sexta colocação. O que está claro na Bíblia? Na sexta colocação. Em lugar nenhum da Bíblia aparece um povo celebrando petisco. Em lugar nenhum da Bíblia aparece um povo dando pedacinho, graminhas, pedicinho de pão para um, 5 ml de suco para outro e... Meu Deus. Que lugar que você viu isso? Me mostra na Bíblia onde tem essa palhaçada, essa patifaria. Sabe onde que tem? Nas ditas igrejas que é contra o evangelho de Jesus. Lá que tem. Uma patifaria dessa aí, nós estávamos lá. Agora o sétimo, olha só, eu estou fazendo um resumo, tem muitas outras coisas. Em um outro vídeo eu vou falar. Sétimo, o que as ditas igrejas fazem é uma profanação. Além de não ser a Páscoa bíblica abolida por Cristo, com este ato estão dizendo que Jesus está morto. Jesus disse para os 12, fazei em memória de mim. Fazei até que eu venha. Ou seja, até que ele ressuscite. Vocês vão fazer em memória. Por isso que eu falo que essa colocação do versículo 26 é fiel com o contexto. E o contexto está dizendo assim, vocês vão fazer em memória de mim. Ou seja, eu vou estar morto. Mas vocês vão fazer até o quê? Que eu venha. Venha de onde? Da morte, meu irmão. Se Jesus estava na morte, o sujeito está em Belo Horizonte. Aí você quer que ele venha do Rio de Janeiro? É brincadeira, né? Aí já é brincadeira. Então, está aqui eu coloquei 7 colocações aqui, que está claro na Bíblia, tem muito mais, né? Está claro na Bíblia. Então, meu irmão, quando eu disse Santa Ceia, a palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Existe na Bíblia ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Por que ceia do Senhor? Porque a ceia, aquele ato, era de Deus. Porque na carta aos Coríntios está dizendo, ao comer, ao beber, ao vestir, ao refalar, etc, tudo faça para Deus. Tudo faça para Deus. Existe esse versículo. Leia aí. Caça aí também, que eu já esqueci não sei se é 1 Coríntios 10, 32. Depois eu falo com os irmãos onde que está esse versículo. Ao comer, ao beber, faça tudo para Deus. Então aquela comida era de Deus, por isso que era
ceia do Senhor, não era ceia do Satanás. Aquela ceia era de Deus. Por quê? Aquela reunião se fazia em nome de Deus, em nome de Jesus. Como aquela reunião é do Senhor. É a mesma coisa assim, o seu carro, você dedica o seu carro é seu, mas você entende que ele é de Deus? Então o carro é do Senhor. A sua casa é do Satanás ou é de Deus? Casa do Senhor. Aquela comida era comida do Satanás ou de Deus? Comida do Senhor, ceia do Senhor. Agora, Santa Ceia não existe essa expressão. Essa expressão fere algum princípio? Até que não. Porque Santa Ceia, se vai haver uma ceia, não é petisco não, ceia. Tem uma ceia. E o objetivo daquela ceia é dividir com as pessoas que menos têm. Ah, meu irmão, ela é santa e ela é de Deus. Eu deixo essa primeira parte desse vídeo. O restante de 1 Coríntios 11, em breve eu vou trazer a continuação deste estudo. Porém, o que eu queria tratar hoje está aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Deixando claro para os irmãos que essa sombra que está aparecendo neste ladinho aqui é para simbolizar a lei. A lei era sombra, apenas sombra. Jesus veio, tirou a sombra. Se você está na lei, é porque Jesus não tem significado nenhum na sua vida. Leia, meu irmão, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai ver que o cerimonialismo chamado Páscoa já não existe mais. E isso que a igreja, as ditas igrejas fazem, não é Páscoa, não é Santa Ceia, é mandinga, urucubaca misturado com moléstia, porque fere todos os princípios do Evangelho de Cristo. Vou ficando por aqui. Um meu abraço. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e também, por favor, compartilhe o vídeo. Fui! Até o próximo vídeo, até o próximo tema.